Hoje, você vai viajar até o coração do Egito Antigo e descobrir, de um jeito calmo e envolvente, porque seria quase impossível sobreviver apenas um dia naquela civilização. Vamos falar sobre a rotina pesada, o calor do deserto, os costumes únicos e os mistérios de uma das maiores culturas da história. Deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nossas histórias. Então, relaxe, feche os olhos e venha comigo nessa jornada pelo tempo. Imagine-se acordando no coração do Egito Antigo, muito antes de existirem cidades modernas, carros ou qualquer tecnologia que você conheça. O sol já nasce forte e o calor invade cada canto da pequena habitação feita de tijolos de barro seco. O teto é baixo, as paredes são simples e o ar dentro do quarto parece pesado, como se o tempo se arrastasse junto com o vento do deserto. Você se levanta e percebe que não há cama macia, apenas uma esteira de palha sobre o chão duro. O corpo já dói logo cedo e o dia mal começou. Ao sair, a luz do sol é quase ofuscante. O céu é de um azul intenso e sem nuvens, mas o calor já bate como se fosse meio-dia. As ruas não têm sombra, apenas poeira fina, levantada pelo movimento das pessoas que, como você, acordam cedo para começar as tarefas que sustentam a vida da comunidade. Não existe descanso quando se vive em um tempo em que o rio Nilo dita o ritmo da vida. A sobrevivência depende da água, das colheitas e de cada esforço que se coloca no trabalho. E você, mesmo sem ter se acostumado, já sente que terá de enfrentar desafios que não imaginava. Enquanto caminha, percebe o cheiro forte da terra molhada misturado ao suor das pessoas. O Nilo corre próximo, silencioso e imenso, como se fosse uma linha sagrada separando a vida do deserto. Tudo depende dele, da sua cheia e da sua vazante. Sem ele, não haveria plantações, nem alimento, nem a própria cidade. É cedo, mas você já sente a fome e percebe que a primeira refeição não será nada abundante. Um pedaço de pão feito de cevada dura, talvez acompanhado de cebolas ou de um pouco de peixe seco. A mastigação é difícil e os dentes reclamam do grão mal moído que arranha a boca. Essa é a comida de muitos egípcios, simples e repetitiva, mas que garante energia para o trabalho pesado. O dia segue e você é levado para as tarefas do campo. Sob o sol escaldante, o trabalho parece interminável. Carregar água em jarros de barro, regar as plantações, cuidar da cevada, do linho ou das tâmaras. Cada passo é acompanhado pelo peso do calor, que não dá trégua. O suor escorre sem parar e a pele começa a arder. Não existe protetor solar. Não existe descanso prolongado, apenas o esforço contínuo para manter a terra fértil. Ao olhar para os lados, percebe que não está sozinho. Centenas de pessoas fazem o mesmo trabalho, cada uma em seu papel, todas obedecendo ao mesmo ritmo imposto pelo rio e pelo calendário agrícola. Não há escolha. Quem não trabalha, não come. A desigualdade já se faz presente. Os ricos estão nas sombras de suas casas maiores, recebendo comida farta, enquanto você, como a maioria, se esforça para conseguir apenas o básico. O tempo parece correr mais devagar no calor. A mente deseja sombra, água fresca, um lugar para descansar. Mas no Egito Antigo, a vida era feita de disciplina e de resistência. O corpo se acostumava com o esforço, ou simplesmente não aguentava. Enquanto continua o trabalho, você observa de longe a imensidão das construções. Templos que parecem desafiar o céu. Estátuas enormes que simbolizam os deuses e os faraós. E pirâmides que, mesmo de longe, impressionam. E então, você percebe outro detalhe da vida nesse lugar.
O poder não está nas mãos do povo comum. Os faraós, considerados quase como deuses vivos, regem a ordem. Cada pedra erguida, cada grão de cevada colhido, tudo pertence ao sistema que mantém viva a crença de que eles são escolhidos divinos. E você, ali, percebe o quanto sua posição é frágil. Não há espaço para reclamar. Não há espaço para se negar. Apenas aceitar o ritmo imposto pela vida. O calor do meio-dia se torna insuportável. O sol parece queimar a pele e a areia do chão brilha como se fosse um espelho de fogo. O ar seco corta a garganta e a água é sempre medida com cuidado. Não é qualquer um que pode beber em abundância. Os escravos e trabalhadores comuns recebem o suficiente para se manter, mas a sensação de sede nunca desaparece. Você tenta encontrar um pouco de sombra, mas ela quase não existe. Apenas os templos e as casas maiores oferecem abrigo do sol, e esses lugares não estão ao seu alcance. O corpo já está cansado, mesmo que o dia ainda esteja longe do fim. As mãos doem do trabalho pesado. Os pés ardem pelo contato constante com a areia quente, e o estômago vazio pede mais alimento. Mas não há abundância. O mesmo pão duro, a mesma cebola, o mesmo peixe seco. Essa é a rotina de muitos, e acostumar-se com a escassez é parte da vida. Ainda assim, o Egito Antigo tem sua beleza. O som do vento soprando pelo deserto, o reflexo do sol no Nilo, as canções que alguns trabalhadores entoam para passar o tempo. Há uma sensação de eternidade em cada detalhe, como se o tempo fosse mais lento, mas também mais duro. Ao longe, você vê a imponência das pirâmides. Essas estruturas, erguidas com esforço humano inimaginável, parecem intocáveis, mas para os que ajudaram a construir, a realidade foi de dor, suor e muitas vezes morte. A grandeza que se ergue para os faraós foi feita sobre o cansaço de milhares, e é nesse contraste que você entende. O Egito Antigo é belo, mas também cruel. Não há descanso fácil, não há conforto garantido. É preciso resistir para continuar. Quando a tarde chega, o sol finalmente começa a perder um pouco de sua força. Ainda assim, o calor continua presente. O trabalho não cessa, e a rotina é seguida com disciplina. Você sente que o corpo já está no limite, mas a obrigação é maior do que o desejo de parar. Cada tarefa, por menor que seja, é vital para a sobrevivência da comunidade. O tempo é marcado não apenas pelo sol, mas também pelos deuses. Cada gesto, cada oferenda, cada oração é feita para agradar as divindades que, acredita-se, controlam tudo: a vida, a morte, as cheias do Nilo, as colheitas. Tudo é atribuído aos deuses. Você percebe que o Egito não é apenas uma terra de calor e trabalho, mas também de espiritualidade. Há um respeito quase absoluto pelo invisível. O povo acredita que, ao obedecer, garante um lugar melhor, seja nesta vida ou na próxima. Mas essa devoção também pesa. Há rituais a cumprir, há regras a seguir, e qualquer falha pode ser vista como ofensa. O medo não é apenas da fome ou da sede, mas também da desaprovação divina. Enquanto o sol se põe lentamente, tingindo o céu de vermelho e dourado, você observa a beleza da paisagem. O deserto parece infinito. O rio reflete a luz como um espelho, e por um momento, acalma. É nesse instante que você percebe o quanto é difícil viver nesse lugar. A beleza existe, mas é sempre acompanhada pelo peso da sobrevivência. A noite chega, e com ela um pouco de alívio. O calor diminui, o vento sopra mais fresco, e as estrelas surgem no céu como um manto brilhante. No Egito Antigo, a noite também era marcada pela grandeza. O céu era visto como uma morada dos deuses, e cada estrela
tinha um significado. Você se deita novamente na esteira de palha, sentindo o corpo cansado. Mas o descanso não é pleno. Há mosquitos, há o desconforto do chão duro, há a fome que nunca passa completamente. O corpo pede mais, mas só recebe o mínimo. Ainda assim, a mente se perde na imensidão do céu. As constelações parecem histórias vivas, e o silêncio do deserto é profundo. É bonito, mas também solitário. O dia seguinte será igual. Talvez ainda mais difícil. A rotina não muda. Os desafios permanecem. E é nesse ponto que você entende por que não duraria um dia inteiro nesse mundo. A resistência exigida é enorme. A força necessária vai além do que você imagina. Os egípcios antigos aprenderam a se adaptar, a viver com pouco, a enfrentar o calor, a fome, a desigualdade e a dureza da vida. Mas para alguém vindo de outra época, a dificuldade seria insuportável. E assim, enquanto a madrugada se aproxima, você compreende a grandiosidade e a dureza do Egito Antigo, um lugar onde a beleza e a crueldade caminham juntas, onde o rio Nilo é fonte de vida, mas também de disciplina, onde a fé move montanhas, mas também impõe regras pesadas. A cada instante, a sobrevivência depende do esforço, da resistência e da adaptação. Não há espaço para fragilidade, não há espaço para descanso prolongado. Cada dia é uma prova, cada noite é apenas uma preparação para o próximo desafio. Você, que apenas experimentou esse dia, já sente que não conseguiria suportar por muito tempo. O corpo pede alívio, a mente deseja conforto, mas o Egito Antigo não oferece nada disso, apenas o essencial, apenas o necessário para continuar. E ao fechar os olhos, você entende que essa civilização grandiosa só foi possível porque milhares de pessoas aprenderam a viver nesse equilíbrio duro entre a vida e a morte, entre a fé e o trabalho, entre a beleza e a dor. É nesse contraste que o Egito Antigo permanece eterno. E é nesse contraste que você percebe: viver aqui por um único dia já seria mais do que suportar o imaginável.